O ferro flutuou. Essa exclamação, carregada de espanto e alívio, ecoa através dos séculos, vinda de um momento crucial na vida de um grupo de profetas em treinamento. Não era um evento grandioso, nem um milagre que abalou nações, mas um ato de poder divino, em meio a uma necessidade cotidiana. A história de Eliseu e o machado que flutuou, narrada em 2 Reis 6, 1, 7, nos convida a olhar para o agir de Deus de uma maneira profundamente íntima e surpreendentemente prática. Vivemos em um mundo que frequentemente associa a intervenção divina a cataclismos, a manifestações avassaladoras que deixam o mundo sem fôlego. Buscamos sinais grandiosos, respostas espetaculares que confirmem a existência e o poder de Deus de forma inquestionável. No entanto, a Bíblia nos apresenta um Deus que, embora capaz de mover montanhas e abrir mares, também se revela em detalhes, em circunstâncias que, à primeira vista, poderiam parecer insignificantes. A escassez era uma realidade para os filhos dos profetas. Eles estavam construindo um novo local para si, um lugar de estudo e comunhão, e a madeira era um recurso essencial. A busca por esse recurso, a necessidade de ferramentas adequadas, a precariedade de seus meios, tudo isso pintava um quadro de luta e dependência. E então, o imprevisto. O machado, uma ferramenta de ferro essencial para o trabalho, caiu no Rio Jordão. Em um tempo e lugar onde o ferro era caro e difícil de substituir, a perda de uma ferramenta como essa representava um obstáculo significativo, um revés que poderia paralisar o progresso e gerar desespero. A reação do profeta que perdeu o machado não foi de raiva ou de resignação, mas um grito de angústia direcionado a Eliseu. "Ah, meu Senhor!" E ele era emprestado. Essa frase revela mais do que a simples perda de um objeto. Ela expõe a vulnerabilidade, a dependência e talvez uma ponta de vergonha diante da responsabilidade de ter danificado algo que não lhe pertencia. A preocupação não era apenas com a ferramenta em si, mas com a confiança depositada nele, com a obrigação de devolvê-la em bom estado. É nesse contexto de necessidade básica de um problema aparentemente insolúvel em termos humanos, que a grandeza de Deus se manifesta de forma sutil, mas poderosa. A história não é sobre a tecnologia de construção ou sobre a habilidade de recuperação de objetos perdidos. É sobre a atenção de Deus aos detalhes de nossas vidas, sobre sua disposição em intervir onde menos esperamos, para resolver aquilo que nos aflige em nossa caminhada de fé. O Jordão, com sua correnteza e profundidade, era um obstáculo intransponível para a recuperação de um machado de ferro. A ideia de que um objeto pesado pudesse flutuar seria vista como impossível, contrariando as leis naturais conhecidas. No entanto, a fé, quando ativada pela necessidade e direcionada a Deus, opera em um domínio onde o impossível humano se torna o possível divino. Este relato nos força a repensar nossas próprias noções sobre o poder de Deus. Será que estamos limitando sua atuação às grandes manifestações? Estamos esperando por um terremoto espiritual antes de acreditar que ele pode resolver a pequena rachadura em nosso casamento, a dificuldade financeira que nos assombra ou a ansiedade que rouba nossa paz. A história do machado flutuante é um convite para reconhecer que Deus se importa com os pequenos problemas, com as ferramentas emprestadas de nossa vida, com as perdas que nos causam dor e preocupação. É uma promessa de que sua graça e seu poder estão acessíveis não apenas nos momentos de crise existencial, mas também nas lutas do dia a dia. Este simples milagre é um farol, iluminando o caminho para uma fé mais profunda e abrangente. Uma fé que confia em Deus não apenas para o extraordinário, mas também para o ordinário, sabendo que Ele é o Senhor de tudo, inclusive do ferro que afunda e do ferro que flutua.
Ao mergulharmos nesta narrativa, seremos desafiados a expandir nossa visão sobre o poder de Deus, a reconhecer sua presença em nossas próprias quedas e a confiar que Ele pode fazer o que nos parece impossível, transformando nossas preocupações em testemunhos de sua fidelidade, mesmo nas coisas mais simples de nossa jornada. A dor do profeta, ao ver o machado afundar nas águas turvas do Jordão, não era apenas a perda de uma ferramenta, era a manifestação de uma fragilidade que se estendia à sua própria identidade e à sua dependência. Ele era um servo de Deus, parte de uma comunidade que buscava edificar um futuro para o ministério profético, e a perda de um bem emprestado, algo que representava a confiança de outro, trazia consigo um peso de responsabilidade e um sentimento de inadequação. Essa angústia ressoa profundamente em nossas próprias vidas. Quantas vezes nos encontramos em situações onde a perda, seja de um objeto, de uma oportunidade ou até mesmo de um relacionamento, nos lança em um turbilhão de autoquestionamento. Sentimos que falhamos, que não fomos dignos da confiança depositada em nós, que nossas limitações humanas nos impedem de cumprir aquilo que nos foi confiado. Essa sensação de impotência diante de uma perda, especialmente quando essa perda afeta não apenas a nós, mas também terceiros, pode ser avassaladora. O profeta, ao exclamar, "Ah, meu Senhor", e ele era emprestado, não estava apenas lamentando a ferramenta, mas a falha percebida em sua própria capacidade de zelar pelo que lhe foi confiado. Era a dor da vulnerabilidade exposta, a consciência de que, apesar de seu chamado, ele ainda era suscetível aos reveses da vida ordinária. O Jordão, nesse contexto, simboliza não apenas um corpo d'água, mas as profundezas de nossas próprias dificuldades, os lugares onde nossas esperanças parecem afundar sem chance de resgate. A correnteza forte, a profundidade insondável, a impossibilidade prática de recuperar um objeto de ferro, tudo isso espelha as circunstâncias da vida que nos parecem intransponíveis, os problemas que consideramos sem solução. É nesse cenário de aparente desespero, onde a lógica humana dita o fracasso, que a ação de Eliseu se torna um farol de esperança. Ele não minimiza a dor do profeta, nem o repreende por sua negligência. Em vez disso, ele demonstra uma compaixão ativa e uma sabedoria que transcende a situação imediata. A pergunta, "onde caiu?", não é uma busca por culpados, mas um passo deliberado em direção à solução. É um convite para identificar o ponto exato da perda, para não deixar que a confusão ou o desespero nos impeçam de focalizar o problema. E então, o ato que muda tudo. Eliseu vai até a margem do rio, pega um galho e o lança nas águas. Este gesto, aparentemente simples, é carregado de um simbolismo profundo. O galho, algo orgânico, natural, que por si só afundaria, torna-se o instrumento da intervenção divina. Não é a força bruta, nem uma tecnologia avançada, mas um elemento comum, manipulado pela fé e pelo poder de Deus, que opera a mudança. Isso nos ensina que Deus frequentemente usa os meios mais inesperados e humildes para realizar seus propósitos. Ele não precisa de recursos extraordinários para operar o extraordinário. Ele pode usar um galho, uma palavra de encorajamento, um ato de bondade inesperado, para trazer à tona aquilo que parecia perdido para sempre. A fé, quando se alia à obediência e à confiança em Deus, tem o poder de transformar o que é comum em algo sobrenatural. A ação de Eliseu é um espelho da ação de Deus em nossas vidas. Ele nos vê em nossas profundezas, em nossos momentos de perda e angústia, e ele se move. Ele não nos abandona à deriva em nossas dificuldades. Ele nos estende a mão, muitas vezes através de pessoas, de circunstâncias ou de uma inspiração interior que nos guia para o ponto onde a solução pode ser encontrada. A história nos convida
a não nos desesperarmos diante de nossas perdas, mas a buscarmos a Deus no exato local onde a queda ocorreu, confiando que Ele tem um plano para trazer à superfície o que parece afundado. O ato de Eliseu em lançar o galho nas águas do Jordão não foi um mero gesto simbólico, mas uma demonstração de como Deus opera através de elementos terrenos para trazer à tona o que estava oculto e perdido. Essa intervenção, embora focada em um objeto material, carrega uma profunda implicação espiritual. Deus tem o poder de reverter a lei natural quando seus propósitos o exigem, especialmente para restaurar o que foi confiado a seus servos. A aplicação disso em nossas vidas reside na forma como Deus pode intervir em nossas circunstâncias para resgatar o que consideramos afundado. Pensemos em projetos que pareciam promissores, mas que por alguma razão estagnaram e nos deram a sensação de que o ferro, a essência do sucesso, a energia, a esperança, afundou nas profundezas da dificuldade. Pode ser um ministério que perdeu o ímpeto, um sonho que parece inatingível ou até mesmo um relacionamento que esfriou e se afastou. Assim como o profeta lamentou a perda do machado emprestado, nós também podemos sentir o peso da responsabilidade e a frustração diante do que parecia ter um futuro promissor. Mas agora jaz em águas turbulentas. A intervenção de Eliseu nos assegura que Deus está atento a essas perdas, mesmo as que nos causam constrangimento e nos fazem sentir inadequados. Ele pode usar galhos em nossas vidas. Um conselho sábio de um amigo, uma nova perspectiva que surge de um estudo bíblico ou um momento de clareza concedido em oração para trazer à superfície aquilo que julgávamos perdido. A chave está em apresentar a Deus o local onde a perda ocorreu, em reconhecer a nossa necessidade e em estar abertos aos meios que Ele escolher para operar o resgate. Ademais, a história nos desafia a reexaminar nossa própria percepção do que constitui um milagre. Frequentemente, esperamos que Deus se manifeste em eventos cataclísmicos, em intervenções que alterem o curso da história mundial. Contudo, a narrativa do machado flutuante nos revela um Deus que se preocupa com os detalhes, com as necessidades específicas de seu povo. O machado, embora um item de trabalho, era essencial para a edificação. Da mesma forma, Deus se importa com os elementos que são essenciais para a nossa edificação espiritual e para o avanço de seu reino em nossas vidas. Ele não desdenha das pequenas ferramentas, das necessidades que podem parecer triviais aos olhos do mundo, mas que são cruciais para nós. Por exemplo, imagine um jovem profissional que, após um erro no trabalho, sente que sua carreira afundou. O machado perdido pode ser a confiança de seus superiores, a reputação de competência. A solução para ele pode não vir através de um grande evento público, mas de um gesto de perdão e uma nova oportunidade concedida por um supervisor que vê potencial em meio ao erro. Essa renovada confiança, esse resgate da reputação, é um milagre na vida daquele jovem, um ato de Deus operando nas entranhas de sua realidade profissional. É fundamental reconhecer que Deus tem um interesse pessoal em cada aspecto de nossa existência, desde as maiores batalhas de fé até as mais simples preocupações cotidianas. Ele não está distante, alheio às nossas lutas. Ele está ativamente envolvido, pronto para intervir de maneiras que honram sua soberania e sua graça. Nesse sentido, a prontidão de Eliseu em responder ao desespero do outro profeta é um modelo para nós. Ele não esperou que o problema se tornasse insuperável, nem minimizou a dor do colega. Sua ação imediata de ir ao local da perda e aplicar o remédio divino demonstra uma compaixão ativa e uma fé que se traduz em ação. Isso nos chama a uma reflexão.
Como respondemos quando vemos alguém em nossa comunidade de fé lidando com uma perda, com um obstáculo que parece ter afundado suas esperanças? Estamos prontos para nos aproximar, para oferecer não apenas palavras de conforto, mas para sermos instrumentos do poder restaurador de Deus. A história nos encoraja a sermos mais atentos às necessidades daqueles ao nosso redor, a reconhecermos que o machado, que afunda na vida de um irmão ou irmã, pode ser uma ferramenta essencial para o avanço do trabalho de Deus. Ao nos unirmos em oração, ao oferecermos apoio prático, ou ao simplesmente estarmos presentes, podemos estar, sem saber, lançando o galho que Deus usará para trazer à tona o que parecia perdido. A fé, quando vivida em comunidade, torna-se uma força multiplicadora, capaz de resgatar não apenas o que é pessoalmente perdido, mas de fortalecer o corpo de Cristo como um todo, assegurando que nenhum membro seja deixado à deriva em suas dificuldades. Além disso, a eficácia do método de Eliseu reside na sua simplicidade e na confiança inabalável no poder de Deus. Ele não tentou pescar o machado com as próprias mãos, nem buscou uma solução complexa. Ele confiou que o ato de lançar o galho, guiado por sua fé, seria suficiente. Essa simplicidade é um convite para que despojemos nossas abordagens de soluções excessivamente complicadas ou de dependência exclusiva de nossos próprios recursos. Quando enfrentamos situações em que sentimos que o ferro de nossas esperanças afundou, somos tentados a elaborar planos intrincados, a confiar em nossa própria inteligência ou em contatos humanos. No entanto, a lição aqui é clara. Deus pode operar de forma soberana através dos meios mais humildes. Para nós, isso significa que, quando confrontados com um problema que parece insolúvel, devemos, em vez de nos afogarmos em preocupação, focar em apresentar a Deus o local da perda e confiar que Ele tem um galho, um meio simples, um ato de sua vontade para restaurar o que foi perdido. Pense em um artista que, após uma crítica devastadora, sente que sua criatividade afundou. O machado perdido é a inspiração, a confiança em seu dom. A intervenção divina pode vir não através de um grande festival de arte, mas de um encontro casual com alguém que compartilha uma palavra de encorajamento ou de uma redescoberta pessoal de um valor artístico esquecido. Essa renovação da paixão e da confiança é um milagre pessoal, um ato de Deus em trazer de volta o que parecia perdido. A história do machado flutuante nos ensina que a fé não é sobre a magnitude da intervenção, mas sobre a fidelidade de Deus em responder à nossa necessidade, independentemente da escala do problema. O poder de Deus, como demonstrado pela intervenção de Eliseu, não se limita a resgatar objetos perdidos. Ele se estende à restauração da nossa própria capacidade de discernimento e à renovação da nossa percepção de como Ele opera em nosso favor. Quando nos encontramos em meio a circunstâncias que nos parecem desfavoráveis, como a perda do machado que caiu no rio, nossa visão pode se tornar turva, focada apenas no obstáculo imediato. Eliseu, ao lançar o galho, não estava apenas recuperando uma ferramenta. Ele estava, de certa forma, reabrindo os olhos do profeta para uma realidade mais ampla, onde Deus pode agir de maneiras surpreendentes. Dessa forma, ao encararmos desafios que nos deixam desorientados, como um profissional que perdeu um cliente importante e sente que sua carreira está em declínio, a tentação é se fixar na perda. O machado aqui pode ser a confiança que aquele cliente depositava, a oportunidade de crescimento que se apresentava. Contudo, o ato de Eliseu nos convida a buscar uma perspectiva divina. Deus pode usar essa aparente perda para nos redirecionar, para nos apresentar um novo caminho, talvez até mais alinhado com nosso propósito.
Ele pode usar uma conversa com um colega, um artigo inspirador que lemos por acaso, ou até mesmo um período de reflexão forçada para nos mostrar um galho de oportunidade que antes não víamos. Ademais, a história sublinha a importância da submissão à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade parece ilógica ou contrária à nossa compreensão. Eliseu não questionou a perda, nem tentou analisar a física do que estava acontecendo. Ele agiu em obediência ao impulso divino, confiando que o resultado seria a restauração. Essa confiança é um pilar fundamental para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. Consideremos, por exemplo, uma família que enfrenta dificuldades financeiras. O machado perdido pode ser a estabilidade econômica, a segurança de poder prover para os filhos. A tentação é buscar soluções desesperadas, confiar em empréstimos arriscados ou em esquemas que prometem ganhos rápidos. No entanto, a lição de Eliseu nos chama a apresentar essa situação a Deus com humildade e a estarmos abertos aos galhos que Ele nos apresentar. Talvez o galho seja um conselho para reorganizar o orçamento de forma mais eficaz, uma oportunidade de trabalho extra com um vizinho, ou até mesmo um período de aprendizado sobre como gerenciar recursos de forma mais prudente. A chave não está em encontrar a solução mais elaborada, mas em reconhecer e aceitar os meios que Deus nos oferece, por mais simples que pareçam. Outro sim, a experiência do profeta nos ensina sobre a necessidade de não nos deixarmos paralisar pelo desespero diante de uma perda. A angústia inicial é compreensível, mas a fé nos impulsiona a ir além, a buscar a intervenção divina. É um convite para transformar a lamentação em oração, o desânimo em busca ativa da vontade de Deus. Pense em um estudante que, após uma reprovação em um exame crucial, sente que seu futuro acadêmico afundou. O machado perdido é a nota, a oportunidade de prosseguir no curso desejado. Em vez de desistir, ele pode se voltar para Deus, buscando não apenas a aprovação em uma nova chance, mas também a sabedoria para entender as razões da falha e a força para recomeçar. O galho que Deus pode usar pode ser um professor que oferece suporte adicional, um colega que compartilha técnicas de estudo eficazes, ou uma nova paixão por um ramo diferente da sua área de estudo que se revela. A restauração, nesse caso, não é apenas a recuperação da nota, mas o reencontro com um caminho acadêmico mais promissor e com um aprendizado valioso sobre resiliência e fé. A história de Eliseu nos mostra que Deus não apenas recupera o que perdemos, mas também nos capacita a enxergar novas possibilidades onde antes víamos apenas o abismo. Ao percorrer os meandros dessa narrativa, percebemos como as diferentes facetas da intervenção divina se entrelaçam, tecendo um padrão de esperança que transcende as aparências imediatas. As inquietações iniciais, as reflexões sobre a natureza da perda e a subsequente manifestação de um poder que desafia a lógica ordinária, convergem para um ponto crucial: a fidelidade de Deus em atender às nossas necessidades mais singulares. A jornada que trilhamos até aqui nos expôs a uma verdade profunda. A ação divina não se restringe a eventos de magnitude cataclísmica, mas se manifesta com a mesma potência nos recônditos de nossas lutas cotidianas, onde o que parece afundado pode, de fato, ser levado à superfície. Essa convergência de ideias nos prepara para uma compreensão mais abrangente do agir de Deus, onde a fé se fortalece ao reconhecer sua presença constante e seu interesse minucioso em cada detalhe de nossa existência. Nesse ínterim, as reflexões sobre a natureza da superação e a resiliência diante dos reveses nos conduzem a um território onde a perspectiva se alarga. O que inicialmente se apresenta como um obstáculo intransponível, uma perda definitiva,
Revela-se, sob a luz da fé, um ponto de inflexão, um convite para uma nova visão. As experiências compartilhadas, os desafios que nos confrontam, não são meros incidentes isolados, mas elos em uma corrente de propósitos divinos. À medida que esses fios se unem, o caminho à frente se delineia com maior clareza, apontando para uma compreensão mais profunda da capacidade de Deus em transformar o que é aparentemente insignificante em manifestações de seu poder restaurador. Essa articulação de conceitos prepara o terreno para a iminente conclusão, impulsionando-nos a um estado de expectativa serena e esperançosa. À medida que nos aproximamos da culminância desta reflexão, torna-se patente que as diversas pinceladas de fé e intervenção divina, outrora dispersas, agora se fundem harmoniosamente, formando um quadro coeso e inspirador. O eco das perdas, a busca por soluções e a surpreendente restauração convergem, não para um encerramento factual, mas para um aprofundamento da compreensão sobre a natureza íntima e pessoal do cuidado divino. Essa jornada, ao unir os pontos de fragilidade humana com a força inabalável da promessa, nos conduz a um patamar de expectativa, onde o que virá a seguir se apresenta como a natural e poderosa culminação de tudo o que foi explorado, um convite à interiorização dessa verdade transformadora. A verdadeira prática começa agora, com o coração renovado pela compreensão de que o Deus que fez o ferro flutuar é o mesmo Deus que se importa com as pequenas, mas cruciais, ferramentas de nossa jornada. A história de Eliseu e o machado não é apenas um relato de um milagre isolado, é um espelho da fidelidade divina que se estende a cada detalhe de nossas vidas. Assim como aquele profeta se desesperou diante da perda e encontrou em Eliseu não apenas uma solução, mas um lembrete do poder que opera nas profundezas, nós também somos chamados a confiar que Deus está presente em nossos rios Jordão, nas águas turbulentas de nossas dificuldades. Não precisamos esperar por sinais grandiosos para acreditar em sua intervenção. A mesma mão que sustentou o ferro sobre a água é a mesma que pode sustentar nossos sonhos que parecem afundar, nossas esperanças que se tornam pesadas demais para carregar. A lição reside em não nos fixarmos na profundidade da perda, mas na vastidão do poder que nos é acessível através da fé. O galho que Deus usa pode ser tão simples quanto uma palavra de encorajamento, um momento de clareza súbita ou a força renovada para dar mais um passo. Cada pequena vitória, cada obstáculo superado com sua ajuda, é um testemunho de que Ele é o Senhor de tudo, do macro ao micro. Portanto, ao sairmos deste momento de reflexão, levemos consigo a certeza de que suas preocupações, por menores que pareçam, não são insignificantes para Deus. Ele vê a ferramenta emprestada que você teme perder, o projeto que parece ter afundado, a esperança que se tornou um fardo. Confie que Ele tem um galho pronto para ser lançado nas águas de sua vida. A verdadeira prática começa agora, na coragem de apresentar a Ele essas perdas, na humildade de aceitar os meios que Ele escolher para restaurar, e na fé inabalável de que o Deus que fez o ferro flutuar é o mesmo Deus que o sustentará hoje e sempre. Que essa verdade ressoe em seu espírito, transformando cada desafio em uma oportunidade de testemunhar o milagre cotidiano do amor e do poder de nosso Senhor.